Ao top de 5 segundos, audiência pública na Câmara de Itapiraí em rede mundial. Eu sou a diretora de Turismo e Cultura do município, juntamente com de Meio Ambiente, e vamos apresentar hoje a audiência pública para aprovação da revisão do Plano Diretor Turístico de Itapiraí. Quem fez a revisão foi a Carolina, da Plano A Engenharia. Estamos compondo a mesa o prefeito Alvino e o presidente do Conselho de Turismo, Sérgio, com a gente. Eu vou deixar a palavra para a Carolina para a explicação do plano. Qualquer dúvidas ou alguma pergunta, por favor, encaminhar no final da apresentação. Boa tarde, gente. Tudo bem? Queria pedir desculpas. Nós da Plano A somos uma empresa de Belo Horizonte e hoje o dia começou difícil para mim. Um atraso no voo aí, esse momento que a gente está vivendo complicado, né, nos aeroportos, um atraso no voo aí de 2 horas, e aí quando eu cheguei para pegar o carro que estava alugado, o carro já não tinha mais disponível, de tanta gente procurando carro para alugar. Então eu peço desculpa e ainda tive esse problema técnico. Antes de começar, queria perguntar se o senhor prefeito quer se pronunciar, dizer algumas palavras. Depois. Sérgio? Ok. Posso falar depois? Pode sim. Tá. Bom, gente, eu começo agradecendo. Primeiro, eu queria agradecer a participação de todos aqui hoje, fazer um agradecimento especial para os membros do Contur que participaram do workshop que a gente realizou em outubro. Também queria agradecer principalmente a Prefeitura de Itapiraí pela oportunidade, a Natália pelo apoio, né, Natália, sempre apoiando a gente na realização do trabalho. Queria agradecer ao Sérgio, presidente do Contur, pelo apoio também, agradecer ao Sérgio e a Silvana, que nos hospedaram, né, nos acolheram na pousada nesse momento. Foi uma hospedagem tranquila, que eu consegui sentir um pouco do que é Itapiraí, o que é o destino turístico de Itapiraí. E também queria agradecer ao Jeff, ele não está aqui, Jeff também é membro do conselho, e ele me ajudou muito em algumas definições que nós vamos apresentar aqui. Tudo bem? Então, gente, eu vou começar apresentando como é que foi o processo de construção desse plano, né? Na verdade, o município ele precisa ter um plano diretor de turismo. O que é um plano de diretor de turismo? É um documento que norteia a administração pública para como ela vai atuar em relação ao desenvolvimento turístico. O município já tinha esse plano, a cada 3 anos esse plano tem que ser atualizado, então a gente fez essa atualização, né, e propondo novos caminhos para o turismo em Itapiraí. Então, esse plano ele é construído de forma participativa com a população. Então, o plano diretor de turismo eles têm que ser construídos com a participação ativa da população. Infelizmente, nesse momento de pandemia, a gente tentou ao máximo fazer as coisas remotamente, porque era um processo muito complicado. Eu lembro que assim que a gente assinou o contrato, a gente foi para o aeroporto e tinha sido declarada a pandemia. Então, a gente teve que se adequar a todas as nossas formas de trabalho para garantir tanto a segurança de vocês quanto a segurança da equipe. Então, a gente visitamos todos os pontos, né, todos os atrativos turísticos, mas a construção mesmo com a população se deu com os membros do Contur durante 3 dias de evento. Tudo bem? Então, vamos lá, começando? Vou projetar aqui. Bom, gente, o plano diretor de turismo de Itapiraí, a atualização dele aconteceu em etapas, né? A primeira etapa que a gente chama, né, do plano foi a equipe técnica entender um pouco a realidade do município, ou seja, o que é Itapiraí, fazer uma caracterização social, uma caracterização econômica, tentar entender um pouco da infraestrutura e urbanismo. Gente, olha só, esse é o problema técnico, deu um pouco, desformatou, mas acredito que dá para ler, assim. Tá? E aí a gente foi tentar entender, compreender, para a gente conseguir planejar um novo turismo para Itapiraí.
A gente também foi tentar entender como é que é as questões geográficas do meio ambiente de Itapiraí, a história, o patrimônio. A gente fez um estudo aprofundado da comunidade Ribeirão da Anta. Então, isso permitiu a gente ter uma compreensão da realidade local. Depois que a gente fez essa compreensão da realidade local, a gente foi fazer um estudo mais específico das questões relacionadas diretamente ao turismo, que são aí os atrativos turísticos, os serviços e equipamentos turísticos que Itapiraí tem hoje, a infraestrutura de apoio ao turismo, ou seja, isso para a gente foi uma base de informações para a gente começar a planejar a atividade turística. E todo esse levantamento que a gente fez, a gente reuniu num documento e a gente inseriu na plataforma digital do Inventário Turístico Paulista. Essa plataforma, para o município se manter como município de interesse turístico, ele tem que ter os seus dados atualizados na plataforma do Estado. Então, a gente fez isso no tempo certo, de uma forma bastante consistente, para a gente mostrar a força que Itapiraí tem como destino turístico. E aí, gente, essa primeira etapa eu posso dizer que foi uma foto. Nós tiramos uma foto do que é Itapiraí hoje. E com essa foto, nós seguimos para a segunda etapa. O que foi essa segunda etapa? Foi diagnosticar quais eram os pontos fortes, os pontos fracos, as ameaças e as oportunidades para o turismo em Itapiraí. E aí, gente, foi um documento, uma análise robusta. A gente avaliou vários pontos, né? Eu acredito que tem lá um documento, se não me acredito, é o volume 2, né? E aí, pontos importantes que a gente detectou durante esse diagnóstico é que, apesar do município de Itapiraí apresentar uma enorme riqueza ambiental e interessantes aspectos culturais, ele sofre com alguns problemas estruturais, econômicos e sociais. E aí, a gente também conseguiu entender agora, de um olhar mais técnico, que Itapiraí está numa fase de envolvimento, né? Uma das fases crescentes, que a gente fala que é uma das fases de início do crescimento da atividade turística no município, né? E aí a gente começou a observar que o turismo hoje, a gente está começando a desenvolver ele está concentrado mais nas pousadas e o turista está gastando pouco. E ele poderia gastar mais. E talvez ele esteja gastando pouco por falta de oportunidades que a gente está oferecendo para ele gastar. Então, gente, esse gráfico aqui, ele mostra o que é um ciclo de vida de um destino turístico. Ele começa na fase que nós estamos aqui, no envolvimento, no comecinho da curva. Depois ele cresce, e se a gente não fizer nada lá na ponta, ele começa a decair. Então, um exemplo de um destino que está decaindo é Porto Seguro. Porto Seguro cresceu muito, mas eles não se reinventou. Então, a gente que está nessa parte de envolvimento, o que a gente tem que fazer para subir nessa curva? Então, para isso, gente, que é importante a gente ter um planejamento, ouvir as pessoas, conhecer as realidades, para a gente começar a fazer ações mais estratégicas. E aí, gente, como é que a gente pode transformar essa realidade? Um município hoje com alguns problemas econômicos e sociais, com atividade que ainda está crescendo. Como é que a gente pode nos reinventar e avançar? E aí, a partir disso, deixa eu ver aqui. A gente sugere que Itapiraí comece a desenvolver uma atividade turística responsável. O que é uma atividade turística responsável? É aquela que se configura como uma ferramenta de incremento econômico e, principalmente, para trazer o desenvolvimento local. Então, toda proposição que a gente fez, um plano diretor de turismo, foi para transformar o turismo nessa ferramenta potente. Né? É importante, hoje a gente vê destinos brasileiros que eles têm uma situação crescente, recebem muitos turistas, mas não quer dizer que o turista que está indo para lá está promovendo desenvolvimento. Ele pode, às vezes, estar trazendo mais problema do que desenvolvimento, mais impacto do que desenvolvimento. Às vezes, as questões econômicas ficam concentradas em alguns pontos, não no território como um todo. Então, a gente apostou para a gente desenvolver uma atividade turística aqui que seja responsável. E o que é uma atividade turística responsável, gente? É aquela que promove a melhoria da qualidade de vida das pessoas. É aquela que incentiva a melhoria da infraestrutura da cidade e revitaliza espaços. É aquela que contribui para a valorização da cultura, fortalece a identidade e a autoestima dos moradores.
Uma atividade turística responsável é aquela que atua na conservação ambiental e em avanços quanto à sustentabilidade do território. Se a gente tem um município hoje que ele é 80% preservado, o turismo tem que vir aqui não para destruir ou impactar esses 80%. Ele tem que vir ser um parceiro na conservação. Então, é isso que é um turismo diferente. Esse turismo diferente chama-se turismo responsável. O que mais que a gente diz de um turismo responsável? É aquele que proporciona oportunidades justas de geração de renda e de empreendedorismo. Ou seja, as pessoas daqui que moram em Itapiraí têm que enxergar na atividade possibilidades delas empreenderem, desenvolver novos negócios, ficarem mais animadas em questão ao empreendedorismo, né? Uma atividade turística responsável, ela reduz as disparidades existentes no território. Talvez você tenha um território grande, um município grande, só uma pontinha do município recebe turista. O turismo responsável ele tenta distribuir o turismo por todo o território. E aí ele promove um comércio equitativo e fortalece as micro e pequenas empresas locais. E, principalmente, estabelece redes e parcerias com diferentes atores e setores. Porque quando a gente pensa na atividade turística, gente, ela é interligada por muitas outras coisas. Vocês concordam? Não tem jeito da gente pensar, às vezes, no turismo sem pensar na segurança. Não tem jeito da gente pensar no turismo sem pensar na infraestrutura. Então, para um destino turístico responsável dar certo, a gente tem que ter muita parceria. Então, gente, a partir desse momento que a gente começou a ver os pontos fortes e fracos, né, conhecer um pouco sobre o que é um turismo responsável, como é que a gente começou a pensar isso para Itapiraí, né? Nós criamos uma estratégia de desenvolvimento turístico para Itapiraí, para mudar um pouco essa realidade, transformar a realidade de Itapiraí de forma mais positiva e de maior impacto. E como é que essa estratégia se desenvolve? Bom, e aí começa a participação de vocês. Durante aí os dias 13, 14 e 15, a gente desenvolveu um workshop, que uma das atividades do workshop era as pessoas do lugar levantar quais eram as forças e as singularidades do destino turístico. Porque todo problema, gente, todo mundo tem. Todos os destinos têm problema. Então, a gente tem que segurar o quê? A gente tem problema nas nossas forças. Então, a partir disso, a gente começou a levantar as forças e o que era aquilo, o que é singular, o que é característica, o que é o DNA de Itapiraí. E aí, nessas atividades, a gente começou a fazer um quadro com tudo que as pessoas levantaram que era singular. E aí eu marco alguns pontos importantes aqui em relação às forças do destino, e que a gente pode entender que vocês estão cansados de saber. Itapiraí é um município que tem 80% do seu território coberto com um dos biomas mais ameaçados e um dos biomas mais ricos do mundo. Né? Itapiraí tem um número de aves registradas que bate aí no maior número de aves registradas do estado de São Paulo. Itapiraí está na reserva da biosfera, no Vale do Ribeiro. Itapiraí tem um número de nascentes, uma das maiores do estado, um número considerável de cachoeiras. Itapiraí tem uma rica história, é a cidade do gengibre, da comunidade Ribeirão da Anta. Então, essas singularidades, a gente começou a se basear nela para a gente desenvolver nossa estratégia. E quando a gente começa a entender cada uma dessas singularidades, a gente começa a ver que a força do turismo de Itapiraí está na natureza. Isso a gente não tem dúvida. E aí, hoje, imagina quantos destinos brasileiros que têm a força também no turismo de natureza. Não são números. A gente tem que se posicionar de forma diferente. E aí a gente começa a desenhar a estratégia. Se a força de Itapiraí está no turismo de natureza, o que é mais singular, que o turista vai chamar mais atenção do turista? A gente começou a elencar que é a observação da vida silvestre. É entender que os turistas venham para cá para entender desse bioma que é um dos mais ameaçados do mundo. Né? Observar a fauna e a flora. Mas ainda está muito amplo. E aí a gente vai e aprofunda um pouco mais na estratégia de desenvolvimento turístico de Itapiraí e a gente aposta na observação de aves como uma das principais forças hoje. Aí vocês podem falar comigo assim, mas Carol, Itapiraí é muito mais que observação de aves.
É gastronomia, é cultura, é esporte de aventura, pode ser inúmeras coisas. Mas da mesma forma que a gente, quando vai numa loja, vamos imaginar, eu coloquei no plano esse exemplo de uma loja de roupa feminina. É muito difícil chegar numa loja de roupa feminina e ela vender tudo. Ela vender roupa para criança, roupa para bebê, roupa para pessoa que vai malhar, roupa social, roupa de festa, roupa de noiva. Não é? A gente não consegue vender tudo. Então a gente tem que focar. E qual que é o ponto positivo da gente focar? A gente foca no mercado-alvo. A gente começa a comunicar e atingir de forma mais certeza esse público-alvo. Gente, não tem jeito de ser tudo, querer ser tudo. A gente tem que focar para a gente conseguir conversar melhor com o turista, para a gente ser mais estratégico, mais competitivo. Então, quais são as outras facilidades da gente ser mais reconhecido? Né? Porque vamos pensar hoje, se a gente for pensar em observação da vida silvestre, observação da Mata Atlântica, ou observação da natureza, turismo de natureza, são inúmeros os destinos brasileiros que podem estar aí concorrendo com a gente. Se a gente for mais específico, a gente tem menos concorrentes. E aí, qual que é a outra vantagem que eu vejo aqui também? A gente pode desenvolver projetos mais estratégicos e de maior impacto. E produtos turísticos mais adequados para o nosso turista. Então, a estratégia de desenvolvimento de Itapiraí começa em a gente abraçar a observação de pássaros. Eu comecei, gente, a estudar um pouco sobre observação de pássaros de uma forma mais técnica, né? E aí eu trago para vocês algumas informações aqui, ó, que são super valiosas. Hoje, passarinhar é uma das atividades ao ar livre que mais crescem no mundo. Essas atividades movimentam um total de 54,9 bilhões de dólares nos Estados Unidos, sendo que 17,3 são referentes a gastos com transporte, alimentação e hospedagem. 27,2 bilhões são gastos com equipamentos para observação de aves. 10,5 bilhões são destinados porque esse turista de observação de aves, ele gosta de ir para destinos que são preservados. E ele contribui com a causa da preservação dos lugares que ele visita. Então, eles destinam aí mais ou menos 10,5 bilhões. É uma das atividades que mais crescem no mundo, gente. A gente faz consultoria em vários municípios e todos ficam conversando com a gente. Carolina, e aí? Será que a gente consegue desenvolver observação de aves? Porque é um turista que respeita, é um turista que gasta, é um turista que tem um alto valor agregado. A gente consegue? Vocês têm tudo na mão, porque eles podem até querer, mas o número de aves raras, endêmicas que tem aqui, são muito poucos os lugares que tem. Então, vocês estão, como diz na minha terra, com a faca e o queijo na mão. Uma pesquisa recente, que eu também estudei bastante, diz que Peru, Brasil, Austrália, Equador e Costa Rica são os destinos globais mais desejados por americanos e ingleses. Os americanos e ingleses são os maiores, o maior público de observação de aves. $150 a $400 é o valor gasto por um observador de aves em países como Peru ou Bahamas. Em média, cerca de $3.000 por dia. Então, gente, é um turista que gasta muito. Mas aí, gente, sendo ainda mais estratégico, se eu for falar para vocês de municípios paulistas que podem ser fortes em observação de aves, que podem desenvolver o turismo com enfoque na natureza, com enfoque na vida silvestre, na Mata Atlântica, a gente vai começar a ver quem são os nossos concorrentes. A gente tem concorrentes também em observação de aves. E quem são nossos concorrentes hoje? Ubatuba, Ilhabela, Parque Estadual Intervales e o Parque Estadual Carlos Botelho. Então, esses são alguns, eu posso dizer mais, mas alguns que a gente estudou um pouco mais de profundidade que poderiam ser nossos concorrentes. E aí o turista pode fazer essa pergunta: por que eu vou observar aves em Itapiraí e eu não vou para Ilhabela? Ora bolas! Ilhabela tem infraestrutura e serviços turísticos mais estruturados. Possui o maior reconhecimento já do turista que observa aves. Hoje, se a gente for falar para um observador de aves, todo mundo vai dizer: qual que é o melhor lugar do estado de São Paulo? Ilhabela. E Ilhabela investe muito em marketing.
Então, se a gente for falar nisso, os nossos concorrentes estão em destinos turísticos mais maduros, estão lá naquela curva que eu mostrei, um pouco mais para cima que a gente. E como é que a gente vai concorrer com eles? Como é que a gente vai se posicionar ou se atrelar a eles? A partir de uma estratégia de diferenciação. É oferecer o que eles não têm. E o que será que a gente tem que eles não têm? Isso faz parte da nossa estratégia. Criar diferenciais únicos em relação a esses destinos turísticos. E como é que a gente vai criar esses diferenciais? A gente apostou em 3 diferenciais mais consideráveis para Tapiraí apostar. O primeiro diferencial é que vai ser a forma como o turista vai vivenciar a observação de aves no município. Vai ser de uma perspectiva mais ativa. Ao invés de ele ficar quietinho e observando aves, ele vai se movimentar mais. Eu quero fazer um adendo que, quando a gente vai estudar o perfil das pessoas que observam aves, a gente tem 3 perfis. Casuais, são aquelas pessoas que nunca observaram aves, mas têm interesse ou já sentiram vontade algum dia. Aqueles que são entusiastas, que estão começando a se interessar, já fizeram observação de aves alguma vez, né? E aqueles aficionados, que são aquelas pessoas que são aquelas natas mesmo, que é hobby, que observa aves todo dia. Então, a gente tem esses três perfis de turista. Quando eu pego que a gente vai ser, o nosso diferencial vai ser uma observação de aves, uma perspectiva mais ativa, eu estou tentando acertar esses 2 primeiros públicos, quem nunca observou e quem já começou a observar. Então, gente, a observação de aves em Tapiraí vai se dar atrelada a atividades como caiaque, como stand-up paddle, como caminhadas e travessias, por meio do cicloturismo. Hoje a gente pode pedalar pelas estradas aqui e observar aves, que os outros municípios que eu citei, eles não têm essa especificidade tão forte, né? Se a gente for pensar, fazendo tree climb, o que é esse tree climb? Você sobe lá no topo da árvore, dessas árvores grandes, e desce, fica lá de cima pendurado numa corda, só observando aves. E aí, a partir disso, safari em veículos 4x4. Então, o turista que vier para Tapiraí, ele vai observar aves e ele vai se movimentar também. Esse é um dos diferenciais. Esse diferencial consegue segurar a nossa competitividade em relação aos demais destinos? Talvez não. Então, nós vamos para um diferencial 2. Qual que é esse diferencial 2, gente? É integrar a essas atividades de observação de aves mais ativa a vivência das singularidades do destino. O que fará o turista se encantar, se surpreender, se impactar, memorizar e relatar a experiência de caiaque vivida em Tapiraí? Porque, gente, se for pensar, caiaque eu posso fazer lá em Minas, caiaque eu posso fazer em Iporanga, qual que vai ser a especificidade? É navegar em uma bela paisagem, né, com esse fog londrino que vocês chamam, que é essa névoa que vocês têm aqui, observar e aprender sobre uma ave rara durante o passeio e finalizar com o almoço na comunidade Ribeirão da Anta. O que eu estou dizendo aqui, gente, é experiência. A gente vai encantar o turista com o modo que a gente tem de viver aqui em Tapiraí, com as forças que a gente tem. Se a gente for imaginar aqui, esse quadro mostra o que o turista de observação de aves mais considera na hora que ele vai escolher um destino para ele observar aves, tá? O primeiro dele aqui, o primeiro fator é a variedade de aves, e se elas são aves raras, endêmicas, né? O segundo fator é a acessibilidade, a facilidade de se chegar ao destino. A gente conversou muito da posição estratégica de Tapiraí em relação à proximidade com São Paulo, aos principais aeroportos internacionais, não é mesmo? Então, eu posso dizer que isso aí já é um ponto que Tapiraí também alcança. Outro ponto, infraestrutura para observação de aves. Esse nós precisamos trabalhar. Outro ponto importante, segurança do observador. Você pode ter um lugar muito lindo para observar aves lá no Rio de Janeiro, mas se você for para a trilha com seu equipamento, você vai ter medo de ser roubado. Então, será que vocês acreditam que a segurança aqui, essa passividade de Tapiraí,
pode ser um ponto positivo também para a gente conseguir ser mais competitivo no mercado. Outro ponto aqui, disponibilidade de condutores para observação de aves que são da região. Isso a gente também precisa trabalhar. Outro ponto importante aqui são acomodações amigáveis para observadores. E, por último, que eu acho que é onde eu foquei bastante a estratégia para defender com vocês, é que a possibilidade de da observação com outras atividades turísticas e a interação com a comunidade local. Ou seja, o turista, na hora que ele vai escolher observação de aves, ele está interessado não só em observar aves, ele quer interagir. Ele quer conhecer gente. Ele quer viver uma realidade diferente das cidades grandes. Se você for para o Parque do Intervalos, por exemplo, você vai estar observando as aves só com guia. Aqui em Itapiraí, não. Você pode estar convivendo lá na comunidade de Ribeirão da Anta, você pode estar aqui na cidade, você pode ter uma receptividade mais calorosa. É ou não é? Então, esse é o segundo diferencial da estratégia de observação de aves de Itapiraí. Você pode estar comendo um doce na Fazenda Santa Regina, observei aves, depois eu faço um almoço lá gostoso, vejo como é que produz o doce. Então, isso aqui, a gente está começando a desenhar a estratégia. Então, o que vai perpassar a observação de aves de Itapiraí? Que a gente chama de que é o elemento transversal de tudo quando a gente for falar de Itapiraí, os tapiraenses e sua cultura. Então, qual que é a diferença lá? Ubatuba, Intervalos, Carlos Botelho, os grandes fortalecedores da estratégia que, portanto, devem ser impreterivelmente estar integrados e ressaltados nos serviços, nos produtos, na comunicação e no marketing do destino turístico. Não tem jeito de a gente falar do turismo de Itapiraí a partir de hoje sem falar em observação de aves, sem falar na cultura local. E aí, gente, para reforçar ainda essa estratégia, essa diferenciação, a gente vai para um terceiro ponto, que é um posicionamento de mercado arrojado. E aí, o que é esse posicionamento de mercado? Eu trago um exemplo para vocês aqui da Coca-Cola. Qual que é o posicionamento de mercado da Coca-Cola? Deixa eu ler aqui. O refrigerante é prontamente lembrado ao reunir a família, os amigos, para confraternizações e almoços. Vocês já viram a propaganda? Toda vez mostra a família lá se reunindo, Coca-Cola, abre a Coca-Cola, todo mundo na mesa, né? A marca sempre se posicionou como referência de valores como amizade, felicidade, união e diversão, incentivando todas as pessoas a compartilhar momentos e experiências. Esse é um posicionamento que a Coca-Cola usa. A Dove, dos sabonetes, vocês já viram que ela também está a beleza natural, né? São mulheres de diferentes perfis, de diferentes padrões, né? Que reforçam que é uma marca que valoriza a beleza natural. E como é que vai ser o posicionamento de Itapiraí a partir dessa estratégia? Itapiraí vai se posicionar como o destino turístico mais criativo e acolhedor para observação de aves no estado de São Paulo. Quando a gente for observar aves aqui, a criatividade da gente oferecer observação de aves, a forma como a gente vai acolher e oferecer experiências vai nos destacar em relação àqueles destinos lá grandes e já conhecidos. Então, gente, se a gente quer cidade grande igual Ubatuba, pegar engarrafamento, né, para observar aves, não. Aqui o negócio é mais intimista e mais próximo. Vai ser um lugar de se vivenciar o simples e o inexplorado, de se surpreender com as aves mais raras da Mata Atlântica. Essa é a história que nós vamos contar para o turista. Que aqui em Itapiraí, o turista pode ter um contato intenso com a natureza, com o sossego e com as pessoas do lugar. Em Itapiraí, a observação de aves se dá de forma fácil. Claro, a gente tem facilidade para observar demais aqui, não é? Tanto para quem está começando, para quem já é especialista, em meio a uma natureza preservada, guiada pelos locais e em respeito ao meio ambiente.
Ô, gente, o que acontece muito com a observação? O Jeff está aí? Às vezes, né, Jeff, as pessoas vêm de fora para observar aves com guia lá de outro lugar, do país delas, ou um guia já aí, que é um guia nacional. E aí ela não consegue aprender tanta cultura como se ela tivesse aí com o meu garoto propaganda, que é o Jeff. Jeff, você reparou, você está em todas as fotos. Conduzindo, porque ele que vai contar, ele que tem amor pelo lugar. É ele que tem amor pelas aves. É ele que vai me mostrar uma tapiraí que uma pessoa que é daqui não sabe. E aí a nossa história continua, que nós vamos contar para o turista, que visitar o destino turístico Tapiraí é contribuir com o fortalecimento da comunidade, trazer novas formas de geração de renda e emprego, empoderar jovens e mulheres. O turista não está vindo aqui simplesmente para observar aves, ele está vindo transformar realidades, porque a gente está fazendo uma estratégia que seja includente com as pessoas que estão mais precisando no município. Mais do que uma viagem, visitar Tapiraí é se reconectar, é aprender coisas novas, é transformar-se, ou seja, às vezes a gente está lá na cidade, um dia tão... Eu vivo de Belo Horizonte, é uma grande cidade. Eu, a partir do momento que fiz um passeio rápido com o Jeff lá, ele me conduzindo, eu já comecei, toda vez que eu escuto uma ave em Belo Horizonte, já faço um ouvido diferente, já presto mais atenção. Então, eu aprendi um hobby novo. E as pessoas, quando vierem aqui, elas vão aprender sobre aves, vão aprender sobre Mata Atlântica, vão aprender sobre cultura. E isso, gente, que a gente marca da vida da gente. É isso que a gente conta para os amigos. É isso que a gente quer ver álbum de fotos. Ninguém mais procura aquela viagem que a gente desce da van. Vocês já viram, tipo, os japoneses? Tira foto e entra na van de novo. Isso está ultrapassado. A gente quer vivenciar. A gente quer saber contar como é que é Tapiraí. E saber contar de fato como é Tapiraí. Porque realmente você foi. Você não foi lá só para tirar foto. Né? E contribuir positivamente para uma realidade. Então, gente, essa é a estratégia. A partir disso, quando a gente tem esse posicionamento, esses diferenciais bem definidos, a gente começa a atuar de forma mais estratégica. Né? E até contar melhor quem que é esse destino quando a gente vai nas feiras, no nosso site, nas nossas matérias, não é mesmo? Então, a partir de hoje, o que é o turismo em Tapiraí? O que nós vamos falar? Que Tapiraí é o destino turístico mais criativo e acolhedor para observação de aves. E eu aposto com vocês, quando vocês contarem isso de uma forma cheia de amor, como que vocês têm pelo lugar que vocês vivem, as pessoas vão crescer muito o olho. É mesmo? O que é essa coisa criativa? Me conta. Por que ela é acolhedor? Nós vamos saber vender melhor Tapiraí. E ter mais benefícios com a atividade turística. Envolver as pessoas. Isso eu falo um pouquinho mais para frente nos programas, projetos e ações. E aí, gente, será que a gente já é um destino disso ou a gente precisa se preparar? Claro que a gente precisa se preparar para a gente realmente ser, porque não adianta nada eu falar também que a gente é o destino mais acolhedor e a gente não conseguir acolher o turista da melhor forma. Se ele for nos nossos atrativos, precisar de infraestrutura, se ele não tiver as condições para observar as aves, se ele não conseguir chegar lá na comunidade de Ribeirão da Anta para almoçar, será que lá está estruturado para acolher bem, igual a gente está falando aqui? Então, gente, a estratégia para Tapiraí se transformar, se posicionar com certeza como destino mais acolhedor e criativo para observação de aves, vai ser alcançado, isso como bem pé no chão, gente, em 2030. E aí, a partir de 2021, para os 3 próximos anos, a gente começou a desenvolver programas, projetos e ações estratégicos para a gente se posicionar, para a gente avançar a partir desse posicionamento. Então, quando findar 2023, vai ter que vir uma nova empresa junto com vocês e avaliar o que foi proposto aqui que não deu certo, que poderia ter sido melhorado, e aí avaliar, será que nós estamos conseguindo avançar como destino turístico acolhedor e criativo? Será que é esse posicionamento mesmo? Então, gente, o que a gente está criando aqui é um norte para o desenvolvimento da atividade de Tapiraí.
ela acontecer de forma mais profissional e mais embasada. Então, aqui eu já falei um pouquinho que, né, que a atualização do plano ela prevê 3 anos de programas e projetos. E aí, gente, isso aqui também é legal. Durante o workshop, as pessoas que estavam lá fizeram um exercício que era para viajar lá em 2030. Fizeram uma viagem e disseram para nós como é que estaria Itapiraí em 2030 como destino turístico. Então, gente, foram levantados vários pontos, desejos e anseios da população em relação ao destino. E nessa estratégia, se a gente for ler com mais atenção os programas, projetos e ações, a gente consegue ver que muito das expectativas que vocês têm, a gente tentou colocar da melhor forma, serem contemplados dentro desse plano. Então, gente, a partir daí, foram desenhados, o plano diretor de turismo, ele tem 5 programas, 5 macroprogramas, que é infraestrutura. O que a gente precisa de infraestrutura para tornar o destino turístico mais acolhedor, criativo e includente na observação de aves? Fizemos um programa de sensibilização, capacitação e potencialização das pessoas de Itapiraí, para despertar o interesse sobre o turismo, para despertar o interesse sobre a observação de aves, para se capacitar em relação a isso, né? Fizemos também um programa para potencializar, para incrementar a gestão da atividade turística hoje. Gerir a atividade turística, gente, não é uma responsabilidade só do poder público, pelo contrário, é um compromisso e um dever de todos, porque é uma atividade que tem que ser, a gente mudar gestão, igual nós estamos acontecendo aqui agora, um modelo de mudança de gestão, o desejo nosso tem que prevalecer, então a comunidade tem que atuar para que isso aqui saia do papel, tem que ser parceira, tem que se inserir, tem que acreditar nisso. Então é um recado para os próximos que virão, quem participou da construção do plano, quem está aqui ouvindo hoje, vestir a camisa, porque senão isso aqui vai virar só no papel. Outro lá, programa de marketing, importantíssimo. Como é que nós vamos contar? Vamos ter site do destino turístico de observação de aves, nós vamos ter rede social oficial do destino, né? Nós vamos posicionar aí como nas matérias, nas feiras, nos eventos. E o último programa aqui é a sustentabilidade. A sustentabilidade é importante para a gente, porque a gente está num território 80% preservado. As pessoas hoje não têm mais essa coisa, esse pensamento está mudando muito. As pessoas estão cada vez mais preocupadas em relação à questão da natureza e ao meio ambiente, principalmente os observadores de aves. Se eles perceberem que o destino que eles estão vindo observar não é comprometido com a questão do meio ambiente, eles não vêm. E se ele vê que aí eles investem dinheiro. Vocês viram lá os bilhões que eles investiram em causa de conservação. Então, para cada um desses programas aqui, esse aqui é o número de projetos que a gente propôs. Num primeiro momento, teria projetos demais, gente. Muita coisa para fazer. Mas a gente tem que ser realista. Nós temos 3 anos, o nosso destino está amadurecendo. Então, por isso que os programas lá, eles são programas mais pé no chão possível, porque no papel cabe tudo, para ser uma coisa que realmente possa sair do papel. Ok? E aí eu vou falar rapidamente sobre alguns deles. Quanto tempo eu tenho aí na sala de apresentação já? Para não ficar tão cansativo. Agora eu vou ser mais rápida possível. Eu fiz uma pincelada, gente. Eu convido a todos para ler um pouco dos programas, projetos e ações que nós propomos. Vocês vão, na hora que começar a ler, vocês vão ver que muitas coisas são que vocês levantaram para a gente lá no workshop, né? A visão de futuro, o que vocês esperavam. Então, um desses projetos aí, em relação à infraestrutura, a gente está propondo aqui, uma das coisas que vocês levantaram é que, às vezes, o centro precisa ser uma área mais viva, com mais comércio, mais pujante, o turista está ficando só lá nas pousadas, ele nem sempre vem para cá. Se a gente estrutura essa nossa praça aqui da frente de uma forma bem bonita, né, que coloque aí um paisagismo que reforce a Mata Atlântica, porque é isso que a gente começa a atrair mais turistas e investidores, porque vai ficar uma praça muito bonita. Então, eu trago aqui para vocês essa proposta aqui, algumas fotos do que eu imagino que seria interessante, estrategicamente turístico, né?
E aí eu coloco lá que a população tem que ser consultada, tem que ser entrevistada, o que ela deseja para aquele espaço, porque é o espaço que ela vai se apropriar. Aqui eu coloco algumas diretrizes, né, que é uma praça que seja acessível, com rebaixamento das calçadas, que tenha um mobiliário urbano feito em madeira, uma madeira tratada. Por quê? Porque isso é a nossa identidade, nós estamos em meio à natureza, né? Então a madeira tem que estar aí presente, madeira tratada, ecologicamente correta, né? Uma fonte de água, uma pequena ponte pêncil. Ah, Carol, você colocou isso porque você acha bonito? Não, por quê? Por que eu coloquei uma fonte de água? Nós não somos um município com o maior número de cachoeiras, nascentes. Então vamos colocar, por que a ponte pêncil? Porque eu vou trazer a cultura japonesa que foi, né, bem marcada aqui na nossa cultura. Eu estou valorizando aspectos da história, né? Uma iluminação diferenciada, luz de LED, por que não pensar nisso? Nós estamos falando de sustentabilidade, né? Uma pista de caminhada em volta, né? Monumentos em homenagem às aves, porque a partir de hoje nós não somos um destino de observação de aves, por que não trazer ela, mais um monumento, né? Revitalizar aí a Casa do Papai Noel e o Coreto. Então, esses fazem alguns dos projetos relacionados à infraestrutura. Outro projeto também que eu acho bem legal em relação à infraestrutura, que a gente propôs lá, é que vocês pediram muito, é a revitalização dessa parte da SP-79 que passa aqui, né? Porque a gente tem aí um fluxo turístico estratégico passando na nossa BR, e que a gente pode potencializar ele. Às vezes a gente acha que a gente potencializa gastando com marketing. Não, uma boa obra e uma cidade bonita na hora de você passar, eu falo, nossa, que lugar bacana, deixa eu estacionar para tomar um café. E se ele toma um café e a pessoa conta que aqui é um destino 80% de Mata Atlântica, um dos melhores lugares de observação de aves do estado de São Paulo, quem sabe ela não planeja a sua próxima viagem para cá. E como que isso também vai melhorar a autoestima das pessoas quando verem que moram numa cidade bonita, uma cidade verde, né, bem cuidada. Então, isso aqui é uma outra proposta que a gente coloca aqui dos projetos. Outro projeto que a gente propõe é a transformação do antigo prédio da Câmara dos Vereadores num espaço, né? Na hora de fazer o diagnóstico, eu vi que a gente não tem equipamentos culturais, né? Um espaço para valorização, como se fosse uma espécie de museu, né, de Itapiraí, que vai contar um pouco da história, que a história de vocês é muito interessante, e também vai ser um espaço de valorização da Mata Atlântica e da observação de aves. Porque, às vezes, as pessoas, os turistas vão vir para cá para conhecer mais nesse espaço sobre a Mata Atlântica, ter mais informações. Os moradores também, quando a gente tem um espaço desse que conta, a gente só preserva aquilo que a gente considera como valioso. Então, esse espaço vai ser para mostrar, vai ser um espaço bonito, moderno, a fachada se mantendo, para mostrar o tanto que é valioso para o morador esse lugar que ele vive. E o tanto que a gente tem que ser atores na conservação desse espaço, dessa Mata Atlântica. Isso é muito, muito frequente, gente. A gente só conserva aquilo que a gente acha que é valoroso. E, às vezes, a gente, no nosso dia a dia, a gente, igual, por exemplo, passa em frente a uma árvore bonita todo dia. A gente nunca observa ela. Aí as pessoas não veem sentido naquilo. Até no momento quando você corta ela, que já está tarde demais, você vê, poxa vida, ela dava sombra para o meu vizinho, e eu todo dia passava aqui, escutava um passarinho e ia florada. Então, a gente tem que contar, porque as pessoas realmente, às vezes, vão lá e retiram coisas da mata, não porque de maldade em alguns momentos, mas por falta de conhecimento. E que esse espaço seja isso, para os jovens quererem conservar, atuar, né, gerar renda a partir da floresta em pé. Um outro projeto, esse aí já na área de sensibilização, é a parada da sensibilização turística. A gente propôs aí 2 eventos por ano em que a comunidade, voltado para a população, né, que a comunidade vai começar a descobrir um pouco mais sobre o turismo. O que é essa atividade? Como é que eu posso empreender nessa atividade? Né? Como é que eu posso... por que eu tenho que participar do Contur? O que é o Conselho Municipal de Turista? Como que eu posso receber bem o turista? Então, são espaços para a gente sensibilizar sobre o que é a atividade turística, o que é uma atividade turística que faz o bem e uma atividade turística que pode ser, né, trazer o mal. A gente tem que ter consciência disso para a gente, né, buscar novas formas. Então, esse aqui são uma proposição dessa parada de sensibilização turística para as pessoas acreditarem que o turismo em Itapiraí é, sim,
mais do que trazer turista, mas mudar uma realidade por meio de uma atividade turística que mais cresce no mundo, que tem um poder muito grande de trazer desenvolvimento local, se ela for desenvolvida de forma responsável. Está acabando, gente. Outra aqui, que a gente também colocou na parte de sensibilização, é empoderar os jovens para que eles sejam os guias de observação de aves. Às vezes, os jovens estão indo embora de Itapiraí porque eles não têm oportunidade. Talvez aí esteja uma excelente oportunidade. Além da inserção dos jovens como guias, a gente propõe outras coisas também, por isso que eu acho válido as pessoas lerem, né, esses programas e projetos. Então, eu acho que é uma falta, quando eu mostrei lá as 7 coisas, se não me engano, 7 pontos, né, que faz o turista escolher um destino, um deles é que tem os condutores lá, os locais que entendam da avifauna. Então, esse projeto vai atender 2 demandas: novas oportunidades, mais autoestima, mais envolvimento, mais orgulho, né, menos problemas sociais, né? E aí é um dos projetos que a gente propõe. Outra coisa aqui, essa na parte de gestão, a gente desenvolveu um mini observatório do turismo. O que é esse mini observatório do turismo? É a gente começar a coletar dados sobre quem que é esse turista que visita Itapiraí, de onde que ele vem, quanto que ele gasta, quanto tempo que ele fica. Porque, gente, eu senti muita falta disso na hora da gente começar a planejar a atividade. A gente tem que conhecer, será que o turista realmente está conseguindo contribuir para a mudança da realidade que a gente está propondo? Então, a gente tem que coletar dados para a gente ver se a gente está avançando. Por isso, essa proposta de um mini observatório. São muitos projetos, viu, gente? É difícil escolher. Então, às vezes, tem uns que vocês vão achar mais legais do que outros, mas foi assim, uma coisa que eu achei que vocês iam, no primeiro momento, se sentir mais engajados, né? Em relação ao marketing, subsídios para fortalecimento do marketing, do birdwatching, né, da observação de aves. Criar um guia de observação de aves de Itapiraí. Vocês já imaginaram ter um guia específico das aves daqui? Bem desenhado, com informação sobre as aves, sobre o comportamento dessas aves. Pode ser pintado, pode ser por foto. Se a gente vai ser o destino mais criativo, como fazer o guia mais criativo de observação de aves do estado de São Paulo? Pensar novas formas de guias, né? Outra coisa aqui, a concepção de um kit de observação de aves. Isso foi uma ideia que a gente não viu aqui ainda em outros destinos, que é inovação. Porque para a gente ser o mais de alguma coisa, a gente tem que inovar. E aí, o que é isso? As pousadas disponibilizando uma bolsa de transpassar. No primeiro momento, a gente pode achar que é uma coisa pequena, mas isso já começa a propaganda boca a boca. Que lá em Itapiraí, na hora que você vai observar, nunca observei, mas a pousada oferece uma bolsa transpassada para mim, com o meu guiazinho, a pousada me empresta o binóculo, e aí eu já começo a fazer uma atividade que eu nunca imaginei, que hoje eu estou encantada. Então, essa é a concepção desse kit a ser distribuído, né? E aí vai ser uma coisa que vai diferenciar a gente, já é uma coisa mais criativa em relação aos demais. A outra, criação de primeiro concurso fotográfico de aves, feitos em Itapiraí, pelas pessoas de Itapiraí, pelas escolas públicas fotografando as aves, que aí as pessoas vão ver que essa observação de aves, que geralmente descem uns gringos aqui para ver, que a gente não sabe muito bem o que é, a gente começar a entender que aves é essa, e encantar por elas. Eu senti dificuldade de ver se as pessoas realmente conhecem, de fato, quem a Maria Leque do Sudeste, conhece quais são. Tem um projeto desse aí que é para a gente escolher quais são as 10, faz parte, não coloquei ele aqui não. Escolher um especialista, mostrar quem são as 10 aves ouros de Itapiraí. Quem são elas? Uma pessoa de fora vinha aqui escolheu, e aí a gente definir qual que é a ave e o símbolo de Itapiraí por meio de uma enquete pública. Vocês já pensaram que legal? Está lá no plano. Outra coisa, criação de um calendário anual de eventos voltados para a observação de aves. Então, gente, na hora de fazer eventos na cidade, a gente pode fazer eventos mais estratégicos, que gerem mais mídia, que gerem mais retorno do que talvez os eventos que a gente é acostumado a fazer nas gestões passadas e por aí vai. Né? Eu que estou passando, desculpa, gente. Cansada, gente. Eu acordei cedo para chegar aqui. Outra coisa é a adaptação de todos os meios de hospedagem para observação de aves. Né? Se a gente tem um destino
acolhedor, se a gente é um destino de observação de aves, que as pousadas tenham os comedouros, que elas disponibilizem aí os binóculos. Isso são pequenas coisas que fazem a diferença. Então, na hora que a pessoa entrar, né, o turista entrar, ele já começa a sentir, opa, o negócio de aves aqui é forte mesmo. Deixa eu ver o que mais aqui. Definição de um embaixador do birdwatching. Um cara massa que entende tudo de aves, ser convidado a ser um embaixador de aves. Ele vai vir aqui observar aves, vai postar nas redes sociais dele e falar, olha como é que foi a minha experiência aqui em Itapiraí. As referências daí, a gente convidar a fazer uma parceria entre as pousadas, vamos receber esse cara aqui, a equipe dele, e aí sai matéria, aí sai publicação no Facebook, aí sai o burburinho, sai matéria de jornal, porque agora a gente tem muito para contar. É ou não é? Outra coisa é a criação dos primeiros produtos turísticos. Isso aqui, gente, eu não vou ter tempo de entrar em muita profundidade. Quando a gente pega o mapa turístico de Itapiraí, a gente vê lá que esses apontam cachoeiras e mirantes. A gente mudou a forma de pensar o turismo em Itapiraí. Então, o turista, para ele vir aqui e ele trazer desenvolvimento em renda, a gente propôs a criação de rotas turísticas. Então, a gente propôs 3 rotas turísticas dentro do território, cada uma delas em pontos específicos, né? E aí, uma delas, tá, gente, que eu trago aqui, é a primeira rota de cicloturismo de observação de aves do estado de São Paulo. Que foi uma concepção, tá, gente? Então, 3, uma é voltada mais para a questão da gastronomia com observação de aves, a outra mais voltada para o público aficionado mesmo pela observação de aves, e essa aqui é voltada para o cicloturismo. Ela vai começar lá, gente, Natália me corrija, é o Bar da Dona? Começa no Bar da Dona e ela vai ter... Isso. E vai terminar lá na pousada da Pegada da Onça. Você pode ir pedalando, caminhando ou de jardineira 4x4. E aí, o número de dias previstos, de 1 a 2 dias, você vai visitar a Cachoeira do Chá, você vai ver o lago da Pousada das Sete Coisas, onde você pode fazer a prática do stand-up paddle, observar aves de cima da prancha ou do caiaque. Você vai seguir para a Pousada Vilarejo do Quim e tomar um café da manhã gostoso lá. Depois disso, você vai chegar e ver as ruínas da Fábrica do Chá. Ruína daquele jeito que está lá, gente, não faz muito sentido para o turista. Vocês já pensaram a gente colocar uma placa bem criativa lá, contando a história do que foi a atividade do chá, econômica do chá em Itapiraí? Você pedalando, passou, viu a lagoa bonita, seguiu pedalando, parou numa... Poxa vida, nós estamos agregando valor para uma ruína que para a gente era só uma ruína. Se a gente contar o que é aquilo, tudo que veio com aquilo, nós estamos transformando aquela ruína em um atrativo turístico. E aí a gente segue lá para o sítio da União. Não sei se vocês conhecem o sítio da União quando eu estive lá. Primeiro, gente, por que o cicloturismo é forte aqui? Essa estrada, ela é plana, ela está em excelente estado de conservação. As estradas de Itapiraí estão em excelente estado de conservação. Ela é cercada por mata. Pedalar lá já é delicioso por natureza. Quando você para no sítio União, você está margeando uma plantação de frutas vermelhas. E lá você vai tomar um suco, lá você vai gastar, lá você vai trazer o souvenir, vai levar a experiência de ter pegado no pé fresquinho para a gente que está lá todo dia dentro do carro, fruta do pé, as crianças vão participar disso, vocês já pensaram que legal? E aí a gente segue lá para o bairro dos Balandros, né? A pessoa conhecer o bairro, bater um papo, ficar lá observando, e fulano, então, ciclano. Eu gosto muito disso, gente, não sei se... Eu vejo muito turista que é assim, que gosta de fazer amigos, né? E a gente faz amigos sentando numa praça, passa um, passa outro, a gente diminui o tempo, a gente vive o sossego, né? E por último, a gente termina lá na Pousada da Pegada da Onça para fazer um almoço de primeira dos deuses que tem lá. Então, essa aqui é uma possibilidade que a gente colocou lá. A gente fez várias outras temáticas, eu escolhi essa para apresentar para vocês, porque ela vai ser voltada para o cicloturismo, pela distância que ela tem, senão a pessoa também, se a gente colocar coisas muito distantes, ela cansa muito de pedalar. Então, gente, de uma forma bem breve, rápida, eu apresentei para vocês o que foi o plano. É um documento extenso que, para virar realidade, não depende de consultora, não depende só de poder público, depende de todos nós.
E a missão que eu deixo para vocês é vocês me contarem se vocês se identificaram com isso. Eu acho que o momento é esse, vocês falaram o que vocês acharam, trazer contribuições, para a gente deixar isso bem redondinho e fazer isso um norte. Então, eu abro as palavras para quem quiser contribuir aí com perguntas. Fiquem à vontade. Tudo bem? Obrigada. Gente, como é que vocês acham? O pessoal, eu vou dar uma palavra rápida para o prefeito e para o Sérgio, que é do diretor do Contur, e depois a gente começa com as perguntas. Enquanto eles falam, eu vou coletando. Quem quiser me deixar uma pergunta, vocês anotaram, Natália? Eles anotaram? Aí, enquanto eles falam, se alguém quiser anotar uma pergunta, em vez de falar oralmente, quiser deixar anotado, fique à vontade. Vou pensar aqui. Eu estou vindo de cidade grande. É quase boa noite, né? Mas boa tarde a todos. Então, essa audiência pública foi para apresentar esse projeto, que é um plano diretor do turismo. Vocês observaram, foi tudo explicado, mas é muito mais extenso. Quem pode até depois falar mais sobre esse plano do que pode seria o Sérgio, né? Que está mais envolvido no Contur a respeito do turismo. Mas é a única saída para o nosso município, é o turismo. Nós temos que trabalhar para o turismo, né? A primeira coisa que a gente vê, como vem fazendo, estruturar a nossa cidade. Devagar vai se estruturando, melhorando o visual, ter algum projeto, algum plano. Isso aí seria bom, o Raul também, que vai ficar aí na direção também do município. Incentivar os moradores, os que moram aqui na nossa cidade, têm as suas casas, a melhorar o visual de cada casa com calçada, um jardim na frente, para que o turista que chega aqui na cidade tenha um visual bonito. Como a gente vai em Gramados e outros lugares, que está certo, tem muitos anos já lá. Mas aqui, como nós já ouvimos aí, por lá em 2030, se Deus me desse vida e saúde, eu quero estar junto com vocês no turismo. E eu posso dizer bastante que gosto de Itapiraí, nasci aqui, me criei aqui, vivi aqui e sei que vou partir morando em Itapiraí. Mas o turismo é uma coisa que é a única saída que nós temos, por causa da preservação da natureza, né, da mata, como nós já ouvimos ela falar. É a coisa mais bonita que tem. São cachoeiras, são as madeiras, a qualidade de Mata Atlântica que nós temos. Não é em todos os municípios que existe um visual, uma coisa tão bonita como nós temos aqui em Itapiraí. Principalmente em fevereiro, né? Quando o manacá da serra é florido, né? Vocês veem como fica bonita a nossa cidade com essa florida, né? Então é o seguinte, eu estou deixando aí, quero até comunicar a todos vocês, todos nós sabemos, deixando a prefeitura, mas uma coisa eu quero deixar bem claro a todos, eu vou conversar com o Todesco, Raul, no Contur também, eu quero participar do desenvolvimento do turismo aqui no nosso município. Quero também, o que depender de mim, que eu puder ajudar, eu vou ajudar, porque é o que eu quero ver o futuro, onde está aqui meus filhos, meus netos e tantos outros amigos, né, que abraçaram Itapiraí e vivem aqui. Então é isso aí que eu quero deixar e agradecer aí a todos vocês, né, pela presença aqui e observar esse plano que foi contratado aí, né, esse projeto do Plano Diretor de Turismo, e eu vou deixar aí para falar sobre ele, e ninguém melhor do que o Sérgio, né, que já está trabalhando no Contur,
que cuida dessa parte. Então, aí, muito obrigado a todos e uma boa tarde. Vai ser o plano é um legado muito bacana da gestão do senhor prefeito. É a primeira sementinha que se planta, né? E que no futuro que venham outros para cultivar essa sementinha para 2030 essa árvore tá ainda mais bonita. Muito obrigada. Alô? Boa tarde a todos. Eu agradeço a presença de todos os senhores e senhoras aqui, né? Eu gostaria de, primeiramente, agradecer as palavras do prefeito, né? Não posso também deixar de agradecer, na qual rendo minha homenagem a todos vocês, a presença do meu amigo Edermival. Este homem é um batalhador porque ele está presente em todas, certo? E com muito cuidado nós temos que ter, porque o que está matando a gente é essa tal dessa pandemia. Isso realmente vai ser doloroso durante esse ano, mas nós, quem sobreviver, tem que esperar coisa melhor. Nós não podemos ficar parados. Então, com todos os cuidados, nós vamos tocando. Não poderia deixar também de agradecer a presença da Polícia Militar, na figura do meu amigo Sargento Dantas, né? Que parece que foi uma obra de Deus que colocou ele agora nesse momento, que vai ser muito importante para nós aqui, não só ele, como de todos os policiais militares, né? E é interessante porque não é todo lugar que você tem, como vai ter o apoio da Polícia Militar, né? Porque o Dantas foi um dos primeiros a se inscrever nessa audiência pública. Então, de parabéns, tá? Você e seus comandados daqui para frente, e nós sabemos que vamos contar com você. Gostaria também de agradecer, e vou me valer das palavras que eu vi na internet do Todesco, quando foi eleito, na qual ele diz que seria o prefeito de todos, porque ele teve 2.000 votos, vamos dizer assim, 1.000 para o Alvino, 1.000 para o Gerson, mas que ele seria o prefeito de todos. Então, eu também quero agradecer a presença do Dedé, que eu convidei ontem para participar daqui, porque o Dedé, por exemplo, ele tem um estabelecimento que é uma coisa que vai ajudar muito nós aqui no turismo. E uma das coisas que eu criticava muito é que nós não tínhamos aqui um café expresso na cidade, certo? E esses dias eu ainda não fui, porque não tive tempo, mas eu sou fanático por café expresso, e ele já colocou lá nas barracas dele lá. Agora nós temos café. É uma pequena coisa, mas é muito grande se nós formos comparar. Não poderia também deixar de agradecer a presença, o Lucas acho que teve que se ausentar, dos novos vereadores eleitos aqui. Tá, alguns que já eram vereadores, o caso do Jean e o Lucas, né? Então nós temos hoje nessa audiência 4 vereadores, porque, me desculpe, na outra, essa que finda agora, essa gestão que finda agora, os vereadores foram lá uma vez para fazer fusquinha lá numa reunião, e hoje eu tenho aqui na primeira, nós temos aqui na primeira 4 vereadores. Então a Câmara está de parabéns. Eu quero contar porque nós vamos precisar de umas mudanças na legislação para poder, no plano da Carolina, que é concessão de espaço na cachoeira para exploração de lanchonete e tudo, e isso vai ter que passar pela Câmara. Eu também quero contar com a Câmara, porque eu tenho um plano aqui, porque nós só vamos transformar o nosso município realmente numa potência turística se nós envolvermos as escolas. Enquanto nós não trabalharmos com a criançada, isso daqui não vira, porque o cara não sabe dar informação direito, o outro ensina errado, certo? Então nós temos que ter o quê? O apoio das escolas. Então
Eu tenho já um projeto aqui para essa questão agora do ano que vem do Contur, de que eu vou querer que principalmente as escolas municipais que são comandadas pelo prefeito tenham uma lei que no plano de carreira do professor ele ganha uma pontuação pela participação no Contur, porque aí ele vai estar levando o que se discute no turismo lá nas escolas, e a gente vai também procurar fazer um trabalho de que, por exemplo, uma escola durante uma vez por semana, né, um ônibus municipal leve uma classe lá na Cachoeira do Chá, do Limoeiro, com monitor, e aí ele volta falando, então eles vão começar a vivenciar turismo. E tem que ter o que? O diretor ou um professor participando. Não o diretor que proíbe o professor de estar participando, porque aquele dia ele tem aula. É uma vez a cada 2 meses a reunião. Então o que ele faz? Ora, ele põe um substituto lá e envia o professor aqui, para ele poder falar as coisas. E nós vamos fazer também umas reuniões itinerantes nas escolas, para que alunos assistam o que é que o Contur faz. Porque senão depois acontece o quê? Como eu escutei recente, uma pessoa postou lá no Facebook, o Contur não faz nada, certo? Não é bem assim. É que o Contur não vai poder pegar uma picareta e começar a cavar o buraco na rua. Ele vai brigar por causa de verba, essas coisas, por causa de projeto, certo? Então na próxima questão nós vamos trabalhar em cima disso. Aproveitando a oportunidade, eu queria também saudar Ellen, o nome, é isso? Ellen, né? Eu vou até chamar de minha amiga. A amizade de um dia nós fizemos na padaria conversando, eu estava com o esposo dela lá, e ela veio para Tapiraí, em cima daquilo que a Carolina falou. Ah, tá, desculpa, hein, mas passou, né? Então, o que acontece? Ela veio para cá, ela é de Campinas, uma cidade grande, né? E ela veio para cá e já está montando um estabelecimento na beira da SP 79, lá perto, depois do chá, né? E ela então vai participar do Contur, certo? E futuramente talvez até seja uma das arrendatárias de um desses espaços que nós queremos criar de lanchonete numa das cachoeiras. Tá? Então eu agradeço muito a sua presença e que isso vai estimular outras pessoas a participarem. Vou me estender só mais um pouquinho, vocês têm um pouquinho de paciência, né? Então, a nossa cidade é a observação de pássaros. Então, eu tenho um amigo, ele ganhou o título de o turismólogo do ano do Ministério do Turismo. O nome dele é Ed Alípio, ele está sempre nas reuniões, nas feiras. Ele é de Mojimirim. Então ele está postando, acho que foi ontem, né? A principal obra turística deles lá, porque eu não sei se quem conhece Mojimirim aí, é uma cidade até bonitinha, tal, né? Mas é uma cidade que não tem aqueles atrativos, tal. Então, eles aplicaram a verba do MIT num bunker, né? Da Revolução de 32. Então dá uma olhada, o cara ele é uma fera, porque ele consegue transformar um negócio de guerra lá, é um atrativo turístico. Outras cidades aí o cara tem uma pedra lá, então ele cria o nome, ele imagina um elefante, a pedra do elefante, ou a pedra do sapo, e aquilo é o atrativo dele. Para nós está sobrando atrativo, e em cima disso, né, nós nunca vamos poder deixar, por exemplo, o budismo, certo? A tribo de índios, aquilo não é um castigo para nós, aquilo é um benefício turístico, só que não da forma como está. Então nós temos que trabalhar isso daí. Ainda ontem eu estava de plantão aqui na casa do artesão e umas 2 famílias estavam num carro, pararam lá, tal. Então eles queriam ir na tribo para conhecer. Eu expliquei qual a situação, tal, e queriam ir no budismo. Só que aí você vê que a dificuldade, nós não temos sinalização turística, sabe? Para me explicar, eu tentei explicar, né? Mas aí nós tivemos o quê? Certo?
nós temos que melhorar a qualidade do serviço público, que nós tivemos um emplacamento aqui na cidade, né? Não é crítica que eu estou fazendo, mas eu não posso elogiar isso, né? E o emplacamento não foi de péssima qualidade, ele não refrescou nada para o turista. O turista não sabe aonde ir, certo? Que você explica, porque para a gente que está aqui, você vai ali, dobra a direita, a esquerda, o cara se perde nessa imensidão de Mata Atlântica. Então, isso nós temos que trabalhar em cima, né? Por último, né, eu quero, assim, dizer uma coisa positiva, que eu já falei, que é o café lá do Dedé, que ele está de parabéns, mas nós temos que trabalhar agora nesse espaço que o prefeito já me prometeu aqui na última reunião, que vai ser a primeira obra aqui, que é o prédio da antiga Câmara. Nós temos que fazer um museu de homenagem a Issamitiba, porque é um fim da picada, uma cidade que tem um homem desse, que é uma sumidade, e nós não temos uma referência cultural em cima disso. E terminando mesmo, domingo, alegria por um lado e às vezes tristeza por outro, né? Eu percebi a pujança do bairro do Turvo. Então vim aqui na cidade, né? Passei aí, vim trazer um caseiro aí para ver um negócio aí. A padaria, a cidade deserta, né? Não tem quase nada, quase ninguém. E o Turvo, agora fizeram um negócio de frango lá. O cara acho que vende mais de 100 frangos por dia. Vende umas costelas desse tamanho, assim, né? Quem tá querendo ficar com problema no coração, vai domingo lá e compra lá as costelas do cara, né? E aquilo assim de gente. Então, notas que não é, certo? A cidade não tem atrativo. Não, é um negócio bem trabalhado. Como é que o cara lá consegue ter aquele monte de gente que está indo? Então nós vamos ter que trabalhar em cima disso. E finalizando agora realmente, né? Eu volto a dizer, o caso, por exemplo, nós temos supermercados da cidade, né? Isso é uma coisa que eu também, Raul, vai um recado meu aqui, né? Que eu acho que você vai ser o primeiro-ministro, né? Então, passa por aí, pela Casa Civil, né? Nós temos vários supermercados, né? Aí, agora, por exemplo, o supermercado do Fio, ele virou praticamente um pão de açúcar, guardado as proporções. Melhorou muito. Mas nós temos que ter uma vigilância sanitária, porque o turista, ele observa isso. Nós temos que ter uma vigilância sanitária, não é para ir lá multar, mas é para orientar. Então nós estamos em plena pandemia, não tem sabão para lavar a mão, não tem toalha de papel para enxugar a mão. Então não adianta você fazer uma estrutura bonita, ela tem um padrão agora de pão de açúcar mesmo, quem for lá vai ver que melhorou muito, né? Então nós temos que melhorar nisso, porque nós temos que preparar a casa. Quando a pandemia passar, nós vamos virar um local que vai vir turista de monte, tá todo mundo quebrado de dinheiro, o cara não vai fazer viagem para a Europa, o cara vai fazer viagem curta e vai vir para cá. Então vamos aproveitar a oportunidade. Eu agradeço, tá? Agradeço a Natália, que me proporcionou também esse tempo, ao prefeito ainda exercício Alvino, e a minha amiga Carolina, que graças a Deus ela pegou esse plano diretor para fazer com uma pessoa de muita capacidade, e se a prefeitura tiver juízo, vai fazer vários trabalhos com ela, certo? Porque o plano diretor não adianta ele por si só. Nós tínhamos um plano que era um livro dessa grossura, nunca foi seguido nada. Então nós temos que ter um plano diretor enxuto e autêntico, e tem que seguir, certo? Vai ser aquela obra que é a primeira, aquela segunda, aquela terceira, não pode ser de orelhada. Muito obrigado a presença de todos. Sérgio, entusiasta do turismo em Itapiraí. Sérgio, conheci Sérgio nas férias de turismo, né, Sérgio? Sérgio sempre lá defendendo Itapiraí
com unhas e dentes, um amor pelo turismo daqui, transformando, né, contando o que é Itapiraí. Foi o Sérgio que me encantou para vir conhecer esse lugar, para me dedicar a vir fazer esse trabalho. Eu agradeço muito pelo apoio, Sérgio, e pelo trabalho que você vem desenvolvendo com tanta maestria aqui e incentivando todos. Não é fácil, né, Sérgio? Mover pessoas, chamar para participar, se envolver. Às vezes a gente se sente até sozinho, né, Sérgio? Mas é devagar que a gente vai conseguindo. E o Sérgio está deixando também um legado muito bacana do que é um contour atuante, o que é um contour que cobra, é um contour que quer fazer diferença. Eu deixo agora o espaço. Natália, você quer falar um pouquinho? Só para... Então, vou deixar o espaço agora para passar a palavra para as pessoas que tiverem perguntas. Por favor, levante a mão, que eu sei que o Raul já queria conversar, já falar. Eu agradeço a presença de todos. Foi um trabalho árduo que desenvolvi junto com a Carolina. A gente trabalhou e pensou e repensou, fez as reuniões. Agradeço muito essa oportunidade de ter construído mais um plano aí na minha carreira que eu desenvolvi. Obrigada. Oi, boa tarde. Quase boa noite, né? Ainda dá tempo de falar boa tarde. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o trabalho. Ficou excelente, excelente trabalho. Alvino, como você falou, é a sementinha, tá? E que essa semente vai germinar, se Deus quiser. E a eleição terminou dia 15. Estamos todo mundo junto. Tá? Principalmente agora que eu estou sabendo que Campinas está invadindo no Itapiraí de vez mesmo, né? Então, daqui a pouco a gente já vai trazer o torcedor da Ponte Preta. Eu sei. Eu também sou campineiro. Legal. E, então, queria parabenizar o trabalho que foi feito. Vamos precisar da ajuda de todo mundo, ouvindo. A eleição acabou. Agora todos nós somos tapiraienses e todo mundo... Né? Exato. Eu anotei aqui 4 pontos que eu queria falar, mas é coisa bem rápida. Achei muito interessante essa questão do foco, né? Você focando nessa questão de aves, né? Que foi o princípio que vocês usaram, mas dá para a gente trabalhar todo o outro, canoagem, trekking e tudo, né? Então, culinária, tudo, hospedagem. Então, foca e trabalha todo o entorno. Fantástico, eu acho muito legal isso. Nós já temos aqui na região um histórico dessa questão de aves do legado. Tá? Então a gente já está complementando aqui, já estamos pegando o bonde já com alguma coisa andando que o povo sabe que aqui tem, né? Então já é um segundo ponto aí muito legal. O terceiro ponto que vocês colocaram que eu achei fantástico foi a questão dos jovens. Hoje, se você pegar os dados do IBGE, está certo que ele está defasado, porque foi em 2010, mas eu tenho acompanhado um pouco o Firjan, que é intermediário, e a nossa maior população hoje está entre 14 a 17 anos. Né? Mesmo tendo essa involução na população, a nossa maior população hoje é de jovens. Né? Então tem que tratar essas pessoas para deixar eles aqui, para dar uma oportunidade para eles terem o que fazer, e amar e ficar na terra que são deles. Né? Fantástico. E a questão dos eventos. Temos que marcar presença com alguns eventos aqui, não é só a festa do gengibre, tem o Manacá, que nem o Alvino levantou, e tem outras coisas que a gente pode fazer para que fique marcado e cada vez mais essa questão do turismo enraizado aqui dentro. Agora, para finalizar, e eu vou só finalizar uma vez, viu, Sérgio? Não vou, é uma só. Eu participei de um trabalho em Campinas, junto com o secretário de Meio Ambiente lá, o Rogério Menezes, não sei se você conhece, foi candidato a prefeito e possivelmente ele vai ser novamente o secretário de Meio Ambiente lá de Campinas. Nós fizemos um projeto lá em Campinas de Campinas 2030.
onde nós colocamos toda a questão, lá não tem turismo, mas toda a questão de infraestrutura, uma série de coisas. E eu acho que esse é o pontapé inicial para a gente começar com o nosso projeto aqui em Itapiraí, Alvino, da gente ter o Itapiraí 2030. Como é que a gente quer ver Itapiraí em 2030? Então, aproveitando os vereadores que estão aqui, o Lucas até pediu desculpa, ele está com um problema de família, ele precisou se retirar, ele pediu para eu avisar. Mas a gente começar um grande projeto chamado Itapiraí 2030. E que esse carro do chefe do turismo vai trazer toda uma outra questão de infraestrutura, de saúde, de educação, uma série de outras coisas que a gente coloque nesse plano de Campinas, Itapiraí 2030. A questão da sustentabilidade. Exatamente. Você falou duas coisas que eu achei muito interessante. Uma pena, gente, porque o projeto ele abrange muita coisa, a gente tem que reduzir aqui. E essa questão da sustentabilidade, pensar 2030, até a questão do como fazer as obras, que tipo de material usar, como trazer a sustentabilidade, os objetivos de desenvolvimento sustentável. Uma das coisas que eu quero colocar, em hipótese alguma, eu vou ser primeiro-ministro, nada disso, simplesmente vou trabalhar. Mas uma coisa que eu quero vincular, inclusive as outras secretarias, tanto a de educação quanto a Secretaria de Saúde, e a minha secretaria é um pouco maior do que as outras, mas eu quero linkar todas as coisas que nós fizermos aqui a uma ODS. Tá? Porque a gente sabe que essa questão de sustentabilidade, ela não é modismo. Tá? Depois que você escuta o Larry Fink, que é o presidente da BlackRock. A BlackRock é uma empresa norte-americana que ela gerencia 3 trilhões em ativos no mundo inteiro. E anualmente ele solta uma carta para todas as pessoas que trabalham, que têm os ativos sendo administrados por ele. É o 4º ano seguido que ele dá um recado: sustentabilidade. Tá? Então, se uma pessoa que tem um poder desse na mão, de gerenciar 3 trilhões de ativo no mundo inteiro, fala 4 vezes seguida, 4 anos seguida, moçada, pensa na sustentabilidade. Eu acho que é um assunto que não tem mais volta, né? Obrigado. Uma consideração legal, gente, é que isso, a observação Parabéns, de aves, Alvino. ela é o foco. Mas como, né, a gente passa a mensagem, várias outras atividades podem ser atreladas a ela. Mas o nosso DNA, como é que o nosso destino vai conhecer? Da mesma forma que a gente conhece Gramado aí com o Natal de Gramado, ou com o destino aí para casais, por exemplo, Campos do Jordão, friozinho, casal. Então a gente também vai começar a fazer a nossa cara com a observação de aves e a questão da, como eu disse, pessoas e cultura transpassando isso tudo e principalmente a criatividade que nós vamos ter aí como um destino. Quem mais, gente, nas perguntas? Boa tarde a todos. Eu diversifico um pouco a opinião a respeito do trabalho. Eu achei bom. Vou ser muito sincero, não achei... Eu esperava um pouco mais, mas eu achei bom o trabalho. Eu acho que, para o futuro, nós temos aqui um secretário de governo, nós vamos ter um secretário de turismo. Eu penso assim, nós temos que trabalhar muito as crianças. Porque se a gente perguntar hoje para uma criança de Itapiraí, o que a sua cidade tem? O que as nossas crianças vão responder? Nada. Nada. Então nós temos que começar desde já, com a nova legislatura, trabalhar as nossas crianças. Se o tema é Itapiraí 2030, as crianças de 7 anos hoje terão 17 em 2030. São esses jovens que nós queremos para o nosso município. Conscientizados, ambientalmente, socialmente. É isso que nós esperamos de uma futura Itapiraí. E nós temos que começar lá. Não é somente no setor de turismo. Não é somente através de um plano. Mas nós temos que começar lá. Essa é a minha opinião. Nós temos também que promover eventos para o nosso município. Nós temos uma equipe aí de amigos que nós vamos promover, tudo vai correr bem.
nós vamos promover em Itapiraí o primeiro encontro ufológico da região. Nós vamos fazer, né, secretária? Nós precisamos encontro de motocross. Trekking na nossa cidade está abandonado. Nossa cidade já foi referência em trekking. Foi abandonado. Então, na minha opinião, o projeto é muito bom. Mas nós, a sociedade de Itapiraí, temos por obrigatoriedade de nos unir e acrescentar muita coisa. Muita coisa. Porque Itapiraí tem um futuro turístico imenso. Nós temos potencial turístico. Mas nós não entendemos ainda, a população de Itapiraí não entendeu ainda o nosso potencial. Se fala em Cachoeira de Chá. Sim, ótimo, já está desapropriada, tudo bem, mas que estrutura que tem? Nós não temos estrutura. O pai de família desce com a sua família na Cachoeira do Chá, ele pode ficar quanto tempo lá? Ele não tem como passar o dia inteiro lá. Então nós precisamos de estrutura. É muito fácil falar, vamos fazer turismo. Mas nós precisamos ter uma estrutura verdadeira. Quando se fala em Cachoeira do Chá, Cachoeira do Limoeiro, é muito lindo. O potencial é a beleza. Mas ninguém vem para a cachoeira só para admirar a beleza. Se eu for com a minha família lá, eu quero passar algumas horas lá e nós não temos estrutura para isso. A pessoa chega com o seu carro de Campinas, de São Paulo, chega de Sorocaba, encosta o seu carro lá, nunca teve um funcionário olhando os carros lá em cima. A verdade é essa. Aí. Ô César, você me dá uma parte? Lógico. Eu não sou vereador ainda, mas futuramente... Eu estou lembrando apenas que estou falando como cidadão, não como vereador. Não, o que eu sinto da minha cidade. Não, estou brincando. O projeto, o plano dela, na verdade, são 200 páginas. Então, ela só deu uma pincelada. Se você lê o plano, ele contempla justamente isso, porque há um projeto, o Contur já encabeçou esse projeto, certo? Que não andou, porque houve uma série de contratempos até por parte do Poder Executivo, né? Que seria usar a verba do MIT para fazer um portal, ter lanchonete, banheiros. E ela foi até bem feliz numa coisa que eu também já falava, que era o seguinte: aí nós queremos a Câmara aprovando uma lei, porque, por exemplo, o munícipe, por exemplo, uma população pobre, então ele vai ter isenção de pagamento, mas vai ser feito um trabalho no sentido de que quem vem de fora vai pagar, porque em todo lugar do Brasil você paga para frequentar esses lugares. E nós vamos criar no Contur, vai ser uma das primeiras coisas, o Funtur, que uma parte dessa verba vai fazer parte do Fundo Municipal de Turismo, que vai ser reaplicado em benefício do turista que vem na cachoeira, né? E na última reunião, o Dantas mesmo, o sargento que estava presente, ele até já se esboçou que vai ter um reforço no Chá, depois no Limoeiro, né? Então, no trabalho dela, não estou criticando, a sua fala é perfeita, mas eu só estou complementando para esclarecer algumas pessoas que não vieram nessas reuniões que já contempla isso. Obrigado e desculpa. Obrigado. Só mais um comentário. Nós estivemos, eu e família, em março de 2018, nós estivemos no Parque do Itiquira, em Goiás. É cobrado ingresso. É uma cachoeira linda, mas é cobrado ingresso. Só que a cada 30, 40 metros você tem um banheiro. Você tem um posto de atendimento com enfermeiro. Você tem bebedouros. Você tem toda uma estrutura. Isso, lixeiras, churrasqueiras, bem organizadinho, né? Então, o que nós queremos para a nossa cidade é esse potencial de turismo. Nós queremos realmente fazer turismo. E quero dar os parabéns ao Contur, que tem feito um trabalho maravilhoso, da qual eu faço parte com muito orgulho, né? Se eu não sentisse firmeza no Contur, não estaria lá. Estou lá e sinto orgulho de fazer parte e agradeço, né, o que o Contur tem feito pelo município. Mas a minha palavra é essa. Uma coisa que tem atraído turistas para o nosso município, e a gente não acordou ainda para isso, é a comunidade indígena.
Foi através da comunidade indígena que eu conheci um missionário da Coreia do Sul. E através desse missionário nós viajamos para São Paulo, nós fomos de avião para Brasília, ficamos uma semana num simpósio, né, em Brasília. Então o que acontece? Tem coisas no nosso município que precisa do básico de estrutura para realmente virar turismo. Não estou aqui criticando, estou falando, eu achei bom o trabalho, são 200 páginas, não tem como a gente ver em alguns minutos. Está de parabéns a Carolina, está de parabéns o nosso prefeito pelo que fez, mas vamos lutar por melhorias, de verdade. Vamos fazer da nossa cidade, e não é vergonha a gente ir para fora buscar exemplo. Não é vergonha. Vergonha a gente ficar a vida inteira na mesma coisa, na mesmice. Vamos lutar por um turismo de verdade para o nosso município. Eu peço licença a todos, eu tenho compromisso lá no bairro do Rio Bonito. Eu sou pastor de uma igreja lá, ainda preciso ir para casa, tomar banho, se trocar rapidinho e ir para lá. Eu peço licença a todos, que Deus abençoe a todos e vamos trabalhar pela nossa cidade. Uma boa noite a todos. Ô, gente, eu só complementando, o plano não é um plano da Carolina. O plano é um plano que escutou muito vocês, escutou muito o Contur, escutou muitas realidades que a gente vê aqui. Se vocês verem os planos, são reflexos de muitas coisas que vocês pediram. O importante é que a gente tem que priorizar. Não dá para todas as necessidades a gente conseguir resolver em 3 anos. A realidade não é assim, a gente precisa priorizar. Então, gente, na hora que vocês lerem o documento com atenção, vocês vão ver que várias coisas que vocês conversaram, nas reuniões do Contur, né, que vocês já viram, vão estar expressos aqui, porque o plano não foi feito para nós. O plano é de vocês, foi de uma escuta ativa de vocês. O que a gente trouxe foi um olhar estratégico e técnico em relação ao turismo. Tudo que está aqui foi olhado muito num viés técnico. Qualquer coisa que está aqui não está aqui à toa, porque analisou a questão do legado das águas. Se o legado das águas está aqui, a maior reserva, e ela está postando observação de aves também, a gente vai unir forças com ela. Então, gente, é olhar com um olhar criterioso para o que está sendo proposto aqui, porque o amadorismo aqui, o achismo, às vezes, a gente tem as vontades, mas o olhar técnico é muito importante para embasar, porque senão a gente não tem força no mercado depois para manter essa estratégia. Beleza? Passa a palavra. Boa noite a todos. Vim falar também não como vereador eleito, né, como o César, que acabou de sair aí, tá falando, nós somos munícipes, parceiro do Contur, né, Sérgio? Hoje aqui eu estou representando a Fazenda Santa Regina, agradecer a todos, esqueceram da Fazenda Santa Regina, nossos parceiros lá, tá? A Fazenda Santa Regina está montando, desenvolvendo um projeto de ecoturismo. Vamos aproveitar as nossas riquezas, que são as águas, né? Lá nós temos várias águas que correm, desaguam, né, no Paranapanema, outras vão para o Vale do Ribeira. Então a gente vai estar aproveitando esse nicho de mercado aí, tá? Importância da Fazenda Santa Regina como propulsor do ecoturismo em Itapiraí. Qual que é a ideia da Fazenda Santa Regina? Primeiramente, agregar valores locais, tá? Então a gente vai usar lá guias turísticos locais. Paulinho, nós já conversamos esses dias, né? Foi feito o convite, não sei se vai trabalhar com a gente lá na parte do turismo, né? Do guia turístico lá. Temos várias opções de rotas para o turismo, né? Temos lá a rota do carvão, né? A rota do forno ecológico, a rota da Casa de Pedra, que é um lugar muito bonito para se conhecer. Temos a Estrada d'Água, a rota da Estrada d'Água, e todas essas rotas, nós temos, praticamente todas elas, o pasto consorciado, agrofloresta, né? Então nós temos lá a cultura de eucalipto, de pinos, e o pasto, onde o gado fica mais tranquilo, ele fica menos estressado embaixo das sombras, aproveitando lá do espaço também. Uma outra coisa lá que nós vamos aproveitar é o espaço aberto, né? Então nós não vamos degradar a natureza, mas vamos aproveitar que nós temos. E falou-se muito em observação de aves, mas nós temos
a nossa cultura, o gengibre, o inhame, a mandioquinha. Tá? Então esses são produtos locais, que não só na Fazenda Santa Regina, mas toda a extensão de Itapiraí, uma área de Piedade, também produzem, né? Que deve ser comentado, né? Trabalhado em cima desses produtos. Então, nós somos uma área agrícola e vamos aproveitar para o turismo essa área agrícola então também, né? O apiário, né? Temos o apiário, então nós temos lá produção de mel, de rizomas, entre esses que já foram citados, hortaliças, mudas frutíferas, flores, que serão doadas aí 2.000 mudas para o Contur, para a gente fazer o embelezamento da nossa entrada da cidade, né? E são parcerias. Lá vai ser praticado o day use. Então é um dia de campo, não day camp, um dia de campo. E quem vai ganhar com isso? Os parceiros pousadeiros. Tá? Então logo teremos um encontro com os pousadeiros, para que o público que venha para o Santa Regina, se ele quiser ficar um dia ou dois, ele vai ter o auxílio dos pousadeiros. O Sérgio, a dona Sandra, a dona Vera e tantos outros que estão no entorno aí da Santa Regina. Das 3 rotas que a gente propôs, uma é da Maria Leque, que foi essa que eu apresentei, a outra foi do Corocochó. A do Corocochó a gente colocou o nome de aves, mas a do Corocochó, ela é para aquele turista que está começando a observar aves. Ela passa na Fazenda Santa Regina, faz parte da rota, Limoeiro, Santa Regina, toma uma cerveja lá no Sérgio e termina com um karaokê na pousada Águas Vivas. Então aí vale depois a gente poder ver também, porque inúmeras possibilidades de rotas, gente, inúmeras, vocês têm uma riqueza muito grande. Então assim, a gente tem que começar apostando em 3, eu coloquei 3, acho que vale lembrar essa, que eu acho que eu não fiquei pensando, se eu colocava Corocochó, eu falava Rota das Delícias e dos Pássaros. Que aí eu acho que ia ficar muito legal. Eu sou mineira, a gente gosta muito de gastronomia, eu tive lá na fazenda, eu falo, gente, isso aqui me conectou tanto com a minha terra. Então, assim, como é que a gente diversifica? Porque, como eu disse mais uma vez, o turista de observação de aves, ele gosta daquela coisa lá, que é o contato com as novas culturas e com os produtos locais. E aí a gente, além de estar atraindo aquele turista que nunca pensou em observar aves, vai estar observando aves, talvez, lá junto com vocês, e aí vendo que um sentido diferente. Ok? Isso, além da observação de aves, né, ela vai estar aberta para visitação a parte de leiteria, né? Então, muita gente não sabe como se tira um leite, uma criança não viu como se tira um leite. Então vai estar podendo observar isso aí, acompanhar. Nós temos o galinheiro, quantidades diversas de galinhas, ovos, como um destino de aprendizado, sim, né, que a gente vai ser uma aula completa, né? Então vai dar para passar o dia, como disseram que não tem onde passar o dia, vai ter onde passar o dia. É uma das forças de Itapiraí, a Fazenda Santa Regina, sem dúvida alguma. Então em breve, janeiro, né? Então já está aí, está próximo aí, vai ser... Ô Lima, só uma partezinha. Então, no dia que nós estivemos lá, é uma brincadeira, porque de vez em quando eu gosto de contar umas piadinhas, às vezes sai meio sem graça, mas às vezes ela pega, né? A Carolina estava comigo, foi o dia que o Benjamin nos recebeu lá, e essa parceria é muito boa, porque quando ele casou, recente, a minha pousada lotou, então eu falei para ele, Benjamin, você tinha que casar todo mês, pô, porque aí eu estava tranquilo, não precisava nem fazer propaganda. Isso mesmo, nós estávamos juntos, até foi eu que conduzi a Carolina lá, o Sérgio nos encontrou lá, né, Sérgio, para esse momento, ó. Então assim, a Fazenda Santa Regina, ela vai proporcionar esse dia, então a pessoa vai poder vir, passar o dia, vão ter restaurante, lanchonete, vão poder participar dos produtos, né, além dos doces, conhecer os doces, os embutidos, os queijos, as conservas, uma variedade enorme, além de participar, degustar no restaurante, ele pode levar para casa também. Então nós vamos ter o nosso empório. E uma outra parceria da Fazenda Santa Regina é agregar o artesanato local, tá? Para estar expondo junto no restaurante da loja. Então as pessoas que vêm para a Fazenda Santa Regina, para Itapiraí, vão poder levar o artesanato local, lá do pessoal da comunidade cabocla, né, Ribeirão da Anta, então esses balaios, né, essa arte de trabalhar com bambu, também vai estar exposto lá. Então quem ganha com isso? A Fazenda Santa Regina, Itapiraí, a comunidade cabocla e todos nós, né? Então vamos fazer junto, acontecer isso em 2020, 2030, que seja
um tempo curto com grandes conquistas. Muito obrigado pela atenção. A cachaça, 600 litros de cachaça a partir do meio do ano que vem. Então, Isso ele não falou. não falei da cachaça. Vai ser mais um atrativo, né? Para estarem lá conhecendo também. Então, vai estar funcionando o alambique a partir então do meio do ano que vem. É um investimento da fazenda que está sendo realizado de aproximadamente R$2 milhões. Com pesqueiro, essa restaurante, fazenda Santa o Regina. laticínio, Privilégio o alambique, ter ela né? É um fazendo investimento, parte da atividade turística do isso, município. e vai estar voltado esse investimento, a maioria, para o turismo, né? E o carro-chefe lá vai ser, agora no momento, o pesqueiro Santa Regina, né? Esse pesqueiro que vai estar agregando todos esses itens citados aí. Muito obrigado, gente. Bom, vou passar. Eu vou deixar a palavra agora com o Jean. A gente encerra após a sua palavra, tudo bem? Para não dar muito o tempo. Boa noite a todos. Eu vou falar aqui primeiro como vereador. Eu acho que como vereador participei de algumas reuniões sobre turismo nesses 4 anos aí. É a primeira reunião que eu vejo um foco bem profissional, bem técnico, vendo o turismo. E eu gostei muito. Eu achei que esse é o caminho. Esse é o caminho a seguir, sim. E como focou a observação de aves, logicamente, provavelmente nessas 200 folhas tem outros atrativos, né, no município que a gente vai aproveitar ao longo do desenvolvimento do projeto. Porém, tem que ter um foco, sim. Acredito que o foco é a observação de aves. A gente vê lá no Tucanos, lá, que ele apostou e deu certo. O nosso município aqui precisa de renda, precisa desse dinheiro que vem de fora, porque trazer empresas, está cada vez mais difícil. E a gente tem que aproveitar o que a gente tem de melhor mesmo, que é a natureza. A gente sempre fala que a matéria-prima a gente tem. Falta a gente ter falta isso aí, plantar uma semente aí, saber que essa semente vai ter um tempo. São 10 anos aí. 10 anos, às vezes a gente fala, tudo isso, 10 anos. Mas para uma cidade, 10 anos é pouco. Né? Tem cidades aí que demoraram 150 anos aí para desenvolver o turismo. A cidade de Itapiraí é uma criança ainda. Gramado foram acho que 60, não sei quanto tempo. Fiquei impressionada para virar Gramado que virou hoje. Foram anos e anos, né? Você lembra quantos anos você falou? Foi 30, 40? Uma coisa desse tipo. E aqui com certeza a gente nesse 20 e 30 aí vamos prosperar muito aí. Agradeço o convite do Sérgio novamente aí. Obrigado aí. Vamos ver Itapiraí em 2030. Com certeza uma Itapiraí melhor que os jovens da nossa cidade. Fala. Se ele quiser sair de Itapiraí, vai ser uma opção. Né? Eu quero ir embora de Itapiraí. É opção, não uma... Hoje é uma... Quase assim, o jovem vem, faz um curso técnico, uma faculdade. Família, tenho que ir embora. Então hoje é uma obrigação, ele tem que ir embora. Então tomara que seja uma opção e a opção dele seja permanecer no nosso município. Obrigado a todos, uma boa noite. Só para esclarecer também, o plano diretor está dentro do site da prefeitura, dentro do Cidades, plano diretor turístico. Ele tem os 4 volumes separados, tá com certinho ali, diagnóstico, as metas, o que vai ser feito. Estimativa de custo, que a gente quer muito, mas as coisas custam, e aí também tem que pôr o pé no chão. Então tem lá a estimativa de custo das coisas. Acho importante a gente olhar também, por isso que a gente tem que sonhar, mas sonhar com o pé no chão do que é possível. E eu agradeço a todos aí, vou deixar a palavra final. Eu só queria avisar, porque depois eu posso perder a oportunidade de não ter contato com todos, porque tem o grupo do Contour, né? Na segunda-feira do mês de janeiro, reunião do Contour e a eleição da nova diretoria. Então, como ficou acordada na última reunião,
2 horas antes da reunião, que a reunião começa às 10, das 8 às 10, será aceita inscrições de quem pleiteie ser presidente do Contur. Então, pessoas novas que estão chegando na cidade já estão convidados, e depois nós vamos formar a diretoria com aqueles vários segmentos. Então, convide seus amigos, porque vai ser uma oportunidade que nós vamos fazer num local bem amplo, tentando o distanciamento o máximo possível, apesar da pandemia, mas é a oportunidade da pessoa agregar com a gente, de participar junto no Contur, tá? Muito obrigado, João. Gente, estou aberta a qualquer dúvida também, me mandar passar por e-mail. Eu desejo boa sorte para vocês, dizer que foi um privilégio participar, conhecer Tapiraí e contribuir. Espero que em 2030 estar aqui aproveitando, né, essa Tapiraí que vocês tanto desejaram e disseram para mim que vocês queriam nas reuniões. Tudo bem? Só uma palavrinha para o Edemival. Parabéns para você. Edemival, vem aqui na frente. Pode ser, né, Edemival? Ô, Jeff, não vai embora, tá caladinho aí. Jeff, para mim, é uma pessoa que eu tenho que escutar. Sempre. Obrigado. Boa noite, eu sou membro do Contur, tenho o prazer e a honra de ser. Peço licença a vocês para me falar rapidamente umas linhas que eu escrevi outro dia para minha neta. Ela fez um pedido de trabalho de escola. E eu me pegou no contrapé e eu fiquei meio sem saber o que fazer. Aí peguei um papelzinho e escrevi mais ou menos assim. Como se falou tanto aqui da Mata Atlântica, de pau-flor e tal, eu lembrei disso. Pau-flor, Manacá da Serra, Quaresmeira. Não importa o nome que se dá. O que importa é a maneira que se veste para nos apresentar. De dezembro a fevereiro, refloresce a mata inteira. Quem passa não deixa de contemplar essa beleza faceira. Eu fico até comovido diante de tal façanha. Parece um lençol florido estendido na montanha. Tico-tico abre o bico, acompanha o juriti. Bem-te-vi faz sua festa junto com o colibri. E assim segue o dia. E a minha grande alegria é viver em Tapiraí. Tem que estar no site do município, tem que estar no folder, tem que estar tudo, porque o senhor trouxe o que é Tapiraí numa poesia. Lindíssimo. Eita, mãe, fiquei até emocionado. Tá bom? Acabou? Pessoal. Acabou, gente. Não sai fora aqui. Eu gosto demais de falar de Tapiraí. Muito bom, muito bom.